Reflexão do dia 21 de fevereiro de 2025. Sexta semana do tempo comum, sexta-feira. Santo do dia, São Pedro Damião, um corajoso bispo e doutor da Igreja. Século XI, Itália. São Pedro Damião nasceu em Ravenna, na Itália, onde ficou órfão de pai e mãe desde criança. Viveu com seu irmão, que, mesmo severo, o ajudou em sua criação. Com 21 anos, ingressou na Ordem dos Camaldulenses, do Mosteiro da Fonte Avelana, onde religiosos austeros viviam como eremitas. São Pedro Damião, ele reformou essa ordem toda, no Espírito Santo, focado na pessoa de Jesus e com Maria. E também foi, eh, com a ajuda de seus irmãos, foi construindo mais mosteiros e espalhando aí pela Europa, a sua ordem. São Pedro Damião foi canonizado e feito doutor da Igreja pelo Papa Leão XII, em 1828. Seu corpo já mudou de lugar 6 vezes e desde 1898 está numa capela dedicada a ele na Catedral de Faenza. Senhor, dai-me um espírito ardoroso, assim como foi dado a São Pedro Damião, para que eu viva e morra em santidade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Na primeira leitura está em Gênesis, capítulo 1, de 1 a 9. Leitura do livro de Gênesis. Terra tinha uma só linguagem, e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície da terra de Senar, e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade, e uma torre cujo cimo atinge o céu. Assim ficaremos famosos, e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 32. Ouçamos com atenção. Desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Evangelho está em Marcos, capítulo 8, de 34 até o capítulo 9, versículo 1.
Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Senhor hoje nos pede um compromisso maior diante da proposta do Santo Evangelho, até mesmo pela vida de São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da Igreja. Podia viver sua vida cômoda, mas ele se entrega totalmente aos desígnios do Senhor e reforma a igreja ao seu redor. Isso no século XI. A Europa está totalmente dividida, os problemas dos reis que se voltam contra a igreja. Século XI foi um momento muito difícil da igreja, virada do século. Então, quando deu o ano 1000, Jesus não voltou, né? Então, parece que houve sei lá, uma loucura conjunta nos cristãos deste século. Jesus não voltou, então agora, né, pode-se tudo, né? Até o século XI todo mundo aguardava a volta de Jesus. Mas veja essa realidade de São Pedro Damião, tendo que, convocado por Deus, pensado por Deus, para ser uma proposta de conversão, inclusive trabalhando para dentro da igreja, né? Aí, ser na igreja uma proposta de santidade. É isso que Deus vem nos pedir, porque veja, na primeira leitura, nós vimos em Gênesis, capítulo 11, que o povo, depois daquele que o Senhor salvou Noé, a sua família, uma nova proposta, uma aliança, passados-se alguns anos, logo eles se perdem. Como quem diz, eu não preciso mais de nada para chegar ao céu. Vamos voltar ao Éden construindo uma torre bem grande, ao ponto dela chegar no céu. Então não precisamos de Deus, o homem mesmo constrói a sua torre e chega aos aposentos de Deus. Então começaram a construir, loucura, né? Um edifício bem grande a ponto de chegar ao céu, né? Então, o que acontece? Deus percebe essa loucura humana, né? E destrói o sonho desses homens loucos que querem construir o seu sonho de voltar a Deus, mas com suas próprias forças. Dispersa cada um e cada um então se perde na unidade da língua, né? E tudo mais. E acabam se dispersando pelo mundo inteiro, agora cada um com a sua língua, cada um com o seu jeito, né? E a torre desmorona. Então não há salvação. O homem não consegue salvar-se, o homem não consegue achar o caminho de volta à sua santidade plena diante de Deus sozinho. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. O próprio Cristo fala para nós, né? A salvação do homem, isto é impossível. Só é possível o homem se salvar pela misericórdia de Deus. Então, a fé tem esta dimensão salvífica. A fé em que? No Senhor Jesus. É o que nos fala o Salmo de hoje. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Então, é isso que nós temos que guardar. Você e sua família é uma escolha, uma herança do Senhor. E, finalmente, no Evangelho de hoje, Jesus nos pede: quer seguir? Né? Pega a tua cruz, renuncia a si mesmo e me siga. A sua cruz, os seus sofrimentos. Eu sei que nós não desejamos sofrer,
Loucura o sofrimento, loucura. O mundo pagão, diante da proposta dos cristãos, falava assim: loucura. A proposta de Jesus é uma loucura. Não aceito. Roma não aceitou, a Grécia não aceitou de princípio. E todo mundo que tem a proposta e vê a proposta do Santo Evangelho se assusta com essa proposta, porque renunciar a si mesmo, como renunciar? Eu tenho um corpo físico que deseja o prazer, um corpo físico que deseja a luxúria, que deseja o conforto, que deseja paz, né? Às vezes deseja violência também. Então você tem que renunciar aos seus desejos, à sua essência do que você é. Na sexualidade tem que renunciar para viver em santidade, né? Então, dar a outra face para o outro que vem te agredir, se vem tirar de mim o manto, eu dou para ele. Então, assim, é uma proposta difícil. Se alguém quer seguir Jesus, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, tá vendo? Seus sofrimentos. Por que Deus me permite determinado sofrimento? Mas por que a teologia do sofrimento, a graça do sofrimento, nós vamos estudar isso durante a liturgia, durante o ano, mas já tivemos uma proposta desse estudo no livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus, quando Paulo explica para nós a teologia e a função, a dimensão do sofrimento, que nos traz a ser um novo Cristo, uma proposta de conversão, né? De testemunho em Jesus Cristo. Então, se quiser salvar a sua vida, é, e você vai perdê-la. Ou seja, se eu quiser viver essa vida de proposta mundana, eu vou acabar perdendo a minha vida eterna. É essa a proposta, esse é o conselho evangélico no dia de hoje do Santo Evangelho. Agora, se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, está vendo? Diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem vai se envergonhar dele quando vier a glória do seu Pai com os seus santos anjos no julgamento final. Então está aí uma grande proposta do Santo Evangelho de hoje, da liturgia de hoje. Olharmos para trás, vigiar os nossos caminhos, aonde nós estamos caminhando, seguindo com a nossa vida. Nós temos uma vida eterna para viver. E não é construindo torre de Babel aqui, acolá, com seitas ou com filosofias meramente humanas, né? E atos meramente humanos que não vamos construir, né? Nós temos uma vida eterna para viver. A proposta é esta: focar na vida eterna. Depois conclui Jesus no versículo 9. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Você tem visto o reino de Deus? Você tem o reino de Deus no seu coração? Você está vivendo a dimensão do batismo? Então você é uma destas pessoas que não morrerão sem antes ver o reino de Deus chegar, né? Estar. O reino de Deus começa a partir do nosso coração, do nosso sim, mas há de se estender na graça, na misericórdia, na segunda vinda do Senhor Jesus, quando tudo há de se manifestar e revelar-se. Até lá temos muito trabalho, muito testemunho para dar a exemplo de São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da igreja. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se De Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Nos ajude a divulgar o Santo Evangelho, esse estudo bíblico diário que reflete sobre as palavras que compõem a liturgia do dia, né? Então é uma pregação, é um ensino. E com poder e autoridade no nome de Jesus queremos divulgar, né, as santas propostas da liturgia diária. E contamos com a sua colaboração. Como você pode ajudar? Multiplicando em suas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal aí no YouTube, dando seu joinha, né, para que mais corações possam ser alcançados com a nossa proposta de evangelizar.
Ai de mim se não evangelizar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.